Hoje a gente vai falar sobre até quando o medo, até quando a gente vai conviver com medo. E a proposta aqui, gente, presta atenção, quando a gente sabe lidar contra o medo, ou a gente sabe arrancar o medo no nosso coração, nós estamos promovendo, ou seja, crescendo em fé. Fé e medo, presta atenção, gente. Fé e medo, numa perspectiva natural, não é espiritual, não é igual, mas natural, no aspecto natural, fé e medo, elas estão no mesmo berço. No mesmo berço. Mesmo berço. Fé, definição de fé, presta atenção aqui no negócio interessante. A definição de fé. Fé é a certeza de coisas, né? Certeza e convicção. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não vemos. E se você substitui, tá certo? Tá certo? Substitui a palavra fé para o medo, é a mesma coisa. Medo é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Da mesma forma que a fé faz, né, acessa o espiritual e faz com que o espiritual venha à existência, gente, o medo é do mesmo jeito. O medo é do mesmo jeito. Tem gente que acorda e assim, eu estou com medo de acontecer, eu estou com medo de acontecer, eu estou com medo de sei o quê, eu não disse que ia acontecer. Lógico, do mesmo jeito. Napoleão Hill, ele é um escritor, ele tem vários livros, e um dos livros, ele fala, né, no livro dele, Mais Esperto que o Diabo, nessa obra, ele simula uma entrevista com o inimigo das nossas almas. E ele diz uma coisa interessante: o medo é a fé do diabo. Eu acho que vocês não ouviram. O medo é a fé do diabo. Quando você vai pegar a palavra na língua portuguesa, medo e temor, elas têm o mesmo significado. Se você pegar, diz assim, o que é medo na língua portuguesa? Sentimento de inquietação que surge com a ideia de um perigo real ou aparente. Temor, susto, receio, apreensão, algo do outro mundo. Uma pessoa, né? Uma pessoa com medo é uma pessoa que literalmente ela fica paralisada. Mas quando você vai pegar medo, ela é a mesma palavra no português, mas é diferente na Bíblia. Você vai encontrar a palavra temor. Temor é diferente. Temor, quando se referindo a Deus, é sinônimo de respeito, de honra, de submissão, de obediência. Deuteronômio, capítulo 8, verso 6, diz: obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele, tendo temor, respeito. A Bíblia diz, com relação ao medo, João capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe, diga comigo, gente, supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se a gente pudesse, de forma prática, assim, existe o medo imaginário, o medo que aprisiona, o medo emocional, vamos dizer assim, o medo mau, e existe o medo saudável, o do zelo. Enquanto o medo, a palavra ali, castigo na palavra de Deus, aqui assim, ele é algo imaginário, o temor de Deus aproxima de Deus e o medo afasta a gente de Deus. Lógico, gente, que existe um medo que nos protege, o medo que se chama prudência, a sanidade e o equilíbrio. Uma pessoa sem medo,
ela quebra os princípios da física, da química. Uma pessoa sem medo é perigosa, porque vai atravessar a rua sem olhar o carro, vai comer sabendo que a comida está estragada, não tem medo, né? Então, mas não é esse. Mas a minha pergunta, né? A minha pergunta é: até quando a gente vai ficar com medo? Eu oro que seja até hoje. E hoje você saia daqui completamente liberto. Liberto. A gente sai daqui sabendo lidar com o medo, e porque a gente sabe lidar com medo, a gente está gerando na nossa vida fé. Amém, gente? Aberto para receber? Então eu quero estar encorajando você, através do livro de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, uma história bem conhecida, ele diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, ou seja, Jesus Cristo, vamos atravessar para o outro lado. O que é que Jesus Cristo falou, gente? Vocês estão comigo, pessoal? O que é que Jesus Cristo falou? Vamos atravessar? Guarda essa palavra aí. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto? Vocês estão com tanto? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante, quando a gente olha essa história, e a gente vai estar até quando? Até quando? O medo vai dominar a nossa vida, a nossa cabeça, o medo vai fazer parte, literalmente, de forma doentia na nossa vida. Quando eu olho para essa história, a gente sempre, quando a gente olha na nossa vida, nós estamos em a gente sempre pode se deparar em situações inesperadas. Inesperadas. Concorda, gente? A gente programa isso, a gente planeja isso, a gente bota no papel tudo isso, e de repente aparece na nossa vida situações inesperadas. E é justamente em situações inesperadas que o medo aparece, mas que a fé pode ser uma decisão nossa. Vou repetir. Em situações inesperadas, o medo se estabelece, mas quando o medo entra, a fé, gente, vai sair pela janela. Mas quando a fé entra, o medo tem que sair. Mas também o medo pode aparecer em situações que a gente não consegue administrar, concorda? Eu sempre digo que, não sei se existe problema bom, mas se é inteligente você vai entender. Para mim, um problema bom é quando a solução está na nossa mão, concorda comigo? Eu digo assim, o problema bom é aquele que você diz assim: cara, apareceu o problema, mas vem cá, eu tenho uma solução. Eu vou botar a mão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ligar, eu vou... Então, tem determinados problemas que são administráveis. Eu consigo administrar. Mas quando o inesperado surge, e quando aquilo que eu não consigo administrar surge, aí eu tenho duas opções. Ou eu vou se incumbir, ou seja, eu vou deixar que o medo tome o meu coração, ou eu vou tomar uma postura e andar por fé. Eu oro para que hoje a gente saia aqui completamente cheios de fé, amém, gente?
Porque 3 coisas eu aprendo nessa mensagem. Primeiro, na tempestade. Estão comigo, gente? Na tempestade, creia na promessa de Deus. Na tempestade, creia na promessa de Deus. Na tempestade, creia na palavra de Deus. Diga comigo, gente, palavra de Deus. O que fala no verso 35? Quando eu olho o texto novamente, naquele dia, no verso 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. O que é que Jesus Cristo diz, gente? Vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Quando o inesperado vem, quando o que eu não consigo administrar vem, o medo quer se estabelecer. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos em igreja, isso aqui é igreja. Isso aqui tem nome de igreja, tem cara de igreja, tem cheiro de igreja. Nós vamos estar falando da palavra de Deus, amém? Isso aqui, eu e você está aqui no culto. Você online, você interno, você está aqui no culto, nós vamos aprender coisa da Bíblia. Ei, nem sempre é o discurso vazio, vai dar tudo certo. Ei, gente, nem sempre é esse discurso vazio. A gente pode falar, vai dar tudo certo, mas nem sempre esse discurso vazio dá certo. O que dá certo é a palavra de Deus. É fé nas promessas do Senhor. E eu acho muito interessante nesse texto, Jesus diz assim: vamos para o outro lado. Ele estava num lado e queria passar para o outro lado. E aí, Léo, ele diz assim: vamos para o outro lado. Isaac, o que significa vamos para o outro lado? Vamos para o outro lado. Pastor, no grego, no hebraico, do outro lado é para ir para o outro lado mesmo. Jesus diz assim: gente, vamos sair desse lugar aqui e vamos para aquele outro lugar aqui. Jesus falou nisso. O problema, gente, é que quando aparece, né, o inesperado, o que acontece, gente? A gente se esquece das promessas de Deus. Nas fortes emoções, na tempestade, o nosso cérebro parece que trava. A gente não consegue ouvir outra coisa a não ser aquilo que o medo diz. Queria falar uma coisa: na tempestade, no inesperado, naquilo que eu não consigo administrar, naquilo que eu não consigo entender. Deixa eu te falar uma coisa: se apega à palavra de Deus, gente, porque tem muitas vozes. O medo traz muitas vozes. O medo, às vezes, ele vem de muitas vozes. Às vezes vem de pessoas, às vezes vem de situação, às vezes vem de sentimento. Eu e você hoje, a gente precisa decidir hoje fazer uma coisa. Sabe de uma coisa? No inesperado, na tempestade, quando o medo quer entrar no meu coração, eu vou me apegar à palavra de Deus. E a palavra de Deus para eles, aquele foi: ei, gente, nós vamos para o outro lado. Jesus não garantiu uma viagem tranquila. Jesus garantiu um final feliz. Não, acho que vocês não ouviram, não. Jesus não garantiu uma viagem tranquila. Jesus garantiu uma chegada certa. Uma chegada certa. É a mesma coisa de eu chegar para o Valmir, tá certo? E dizer para ele: Valmir, vamos almoçar hoje? Por minha conta. Aí ele vem, vai almoçar comigo, a gente vai para um restaurante, eu escolho o melhor restaurante, negócio chique e tal, maravilha. Aí ele senta no restaurante, o medo se estabelece. Aí o que é que o medo diz? Ei, dá uma olhadinha no cardápio, mano. Tu vai pagar. Escolhe uma comida barata. Ei, não pede esse suco, não. Não faz isso. O medo diz. Em vez de ele aproveitar uma palavra. Qual foi a palavra que eu disse para ele? Vamos almoçar hoje? A conta é minha. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus te chama. Jesus tem uma promessa para a tua vida.
Jesus diz para mim, para você. A Denise leu o Salmo 23 hoje. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me leva à parte verdejante, Ele me leva à água tranquila, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, e se levantar o teu inimigo, ele vai te honrar, e vai encher o teu cálice, vai honrar a tua vida, e ele diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A Bíblia diz, a Bíblia fala no livro de Salmo, diz assim, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o quê? Ele só fez isso, os céus e a terra. Ele não é qualquer um não, Ele é o Criador. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que é todo-poderoso. E aí ele diz no texto, Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dorme o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor te guarda. Há uma promessa de Deus para mim e para a sua vida, gente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Agora o texto diz assim, aquele que habita, aquele cuja confiança vem do Senhor. Promessa de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa, tempestade bateu, o inesperado chegou, aquilo que eu não imaginava bateu. Sabe de uma coisa? Eu vou olhar para a promessa. Qual é a promessa de Deus? Ah, pastor, não estou vendo isso no meu filho, não estou vendo isso no meu casamento, não estou vendo isso. Ai, não sei o quê, quem é que vai fazer, o que é que vai acontecer no Brasil, o que é que vai acontecer no Estado, o que é que vai, não sei o quê, não sei o quê. Meu amigo, tem muita previsão aí, tem muita gente falando, mas deixa eu te falar uma coisa, eu e você somos seguidores de Jesus, eu e você, nossa promessa é aqui na terra, e a nossa promessa é na eternidade. Eu e você somos temporais aqui nessa terra, essa terra não nos pertence, a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade de vida eterna, a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade do céu. Eu e você, a gente precisa se apegar à palavra de Deus, é a palavra de Deus que eu vou me apegar. Jesus diz, vamos para o outro lado, e foi dormir. Foi dormir. No mínimo, uma pessoa de fé diz assim, se o negócio está desse jeito aqui, Jesus está dormindo, gente, Deus está no controle. A minha pergunta para você, como seria a nossa vida se a gente confiasse nas promessas e não nas palavras? Como seria a minha vida sentimental se eu confiasse na promessa, não no que eu sinto? Como seria meu casamento se eu confiasse nas promessas e não no que eu sinto? Como seria a minha vida profissional se eu confiasse nas promessas e não no que eu sinto? Para você interno, como seria a sua vida se você confiasse na palavra de Deus e não naquilo que você sente do teu futuro? Como é que vai ser o meu futuro? Meu futuro e o seu futuro está garantido, porque Jesus já está lá. Jesus já está lá, gente. A gente precisa entender, Deus é Deus, como é que funciona, eu lá sei como é que funciona, mas eu sei que Ele está lá. A Bíblia diz que um dia para Ele é como 1000 anos é como um dia. No livro de Isaías, me dá um nó na cabeça, dá um nó na minha cabeça. Quando eu leio o livro de Isaías, eu dá um nó na minha cabeça. O livro de Isaías, o profeta diz o seguinte: eu, o Senhor, é que preparo, que faço acontecer, e depois digo. Ei, gente, na minha cabeça, como é que é? Ele vai no futuro, prepara tudinho, volta, e diz assim, ande.
Não funciona desse jeito. Funciona não, eu não sou Deus não, gente. A gente diz umas palavras, de eternidade a eternidade é Deus. Explica. Não, como é que é eternidade? Sei lá o que é eternidade, gente. Eu lá sei, porque na minha cabeça não cabe eternidade. A gente diz, fala sobre eternidade, mas a gente não sabe o que é eternidade. Deus é Deus. Ei, o que é esse texto, gente? Esse texto diz aí, diz assim, eu sou um Deus que preparo tudo e volto e diz o seguinte, vai. Deus já tem tudo preparado, já está tudo pronto. Como é que funciona? Eu lá sei, meu irmão. Eu só sei de uma coisa, o meu futuro e o seu futuro está garantido, porque Deus já está lá. Deus já está lá. Mas pastor, o diabo sabe, sabe não, por isso que ele atrapalha, ele quer atrapalhar o nosso presente. Ele tem noção de que o nosso futuro já está garantido, porque está lá na palavra de Deus. Por isso que ele perturba o nosso hoje. Diga comigo, promessa. Vamos lá, gente, promessa. Promessa. Mas na tempestade, confie na presença de Deus. Na presença de Deus. Jesus estava na popa, verso 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Em outras palavras, Jesus, você não está sabendo o que está acontecendo aqui não? Jesus, você não está vendo o que está acontecendo aqui não, Jesus? Jesus, esse sono é o quê? É indiferença? Isso não se importa com nós humanos aqui, não? Mais ou menos por aí, gente. Os discípulos interpretaram o silêncio de Jesus como indiferença. Cuidado, não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Acho que vocês não ouviram, não. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Jamais deixe a presença da tempestade fazer você duvidar da presença de Deus. Cuidado. Tem algumas coisas que eu vejo que a gente precisa aprender. Nem sempre a gente vai ouvir a voz audível de Deus em determinadas situações. Você vê na Bíblia, determinadas situações na Bíblia, a gente não compreende. A gente lê ali 2, 3 palavras, são anos. Exemplo, gente, dá um nó na nossa cabeça a história de José. Se você for ler a história de José, fica um negócio meio esquisito. Deus faz uma promessa para ele, Deus diz para ele, Deus mostra em sonhos, aí ele vai ser preso, ele é preso, ele não é somente, né, ele quase matam José. Por um livramento, José escapa. E aí ele não escapa para voltar para casa, ele escapa sendo escravo. Aí ele diz, ele vai ser ali escravo, já começa a imaginar, vem cá, onde é que está Deus nessa história aqui? Onde é que está Deus aqui? Aí ele, pronto, Deus apareceu, agora eu vou trabalhar na casa de Potifar. Aí é justamente ele na casa de Potifar, acontece outra coisa. Onde é que está Deus nessa história? Aí ele cai na prisão com injustiça. Onde é que está Deus? Acho interessante algumas histórias na Bíblia, interessante no sentido que a gente precisa analisar a nossa vida. Ei, quando você olha a tempestade, quando você olha problema, quando você olha a situação, quando você olha circunstâncias, quando você olha o que você passa, você diz assim, meu Deus, onde está Deus? Deixa eu falar uma coisa, cuidado, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Ausência de Deus. Não é ausência de Deus.
Ei, Deus está fazendo, Deus está tratando, Deus está cuidando. Deus pode estar deitado no travesseiro, mas a presença dEle está lá. A presença dEle está lá. Eu já, meus filhos já são grandes, tenho netos, mas eu acho interessante, em determinados momentos, no escuro, ali, aí o netinho, ou a netinha diz assim, vovô, não estou aqui. Está no escuro, mas vem cá, o vovô está presente. Assim é a gente não está ouvindo nada, está tudo escuro, só pergunta, Senhor, estou tá aqui? Ele vai dizer assim, estou aqui. E no escuro a gente não está vendo nada, mas tem a certeza que Ele está presente. Assim como o Pai traz segurança, mesmo no escuro, só a voz. Deixa eu te falar uma coisa, gente, é a presença de Deus. Posso contar uma história a mais? Por exemplo, uma história que me chama a atenção é a história de Abraão. História de Abraão. Dá uma lida na história de Abraão. A história de Abraão é no mínimo, inusitado. No mínimo, traz algumas coisas assim, que você dá uns... Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vou te mostrar uma terra, tal, vai. E aí, Abraão, e aqui, versão Costa Neto, Abraão preparando as coisas ali, dá uma festa para todo mundo, e ele naquela festa, ele vai fazer o discurso de despedida, e aí abre para pergunta, alguém quer perguntar, alguém quer falar alguma coisa, alguém quer dizer alguma coisa, quer uma palavra de encorajamento, aí um amigo de Abraão chega, Abraão, por onde é que você vai? Ele olha assim para Sara, ri, sei não. Pois não. Abraão, assim, você volta quando? Ele olha para Sara, sei não. Aí o outro levanta, aí o pessoal começa a dizer assim, peraí, agora eu vou. Abraão, vem cá. Tu está levando o quê? Rapaz, sei não. Abraão, assim, tu sabe o que, é que vai acontecer contigo? Também não sei não. Aí um diz assim, Abraão, o que é que tu sabe, macho? Eu acho que tivesse um cearense ali, macho, o que é que tu sabe, macho? Tu não sabe para onde é que tu vai, tu não sabe o que, é que vai acontecer, tu sabe se vai voltar, o que é que tu sabe? Eu acredito que Abraão ia dizer o seguinte, olha, eu não sei, eu gostaria de saber o lugar, eu gostaria de saber se eu vou voltar ou não, eu gostaria de saber o que, é que vai acontecer comigo, eu gostaria de saber, mas eu não sei nada disso, mas uma coisa eu sei e isso para mim é suficiente, Deus está comigo. Deus está comigo. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Gente, não seria só e somente isso que a gente precisa na nossa vida? Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, eu não estou sabendo o que está acontecendo, Senhor, eu não tenho resposta, mas deixa eu te falar uma coisa, Senhor, é isso que eu quero, a Tua presença, é a Tua presença, é a Tua presença. O Evangelho de Jesus, jamais, o convite do Evangelho de Jesus é sobre uma vida calmo, sereno e tranquilo. Não é da época de vocês, não. Era uma música, 1910 e bolinha. Né? Não é uma vida calmo, sereno e tranquilo. Não é. Pelo contrário, o Evangelho de Jesus, muitas vezes, é sobre cruz, é sobre sacrifício, é sobre um tratar de Deus na nossa vida. Mas jamais indiferença de Deus. Jamais indiferença de Deus. Quem sabe você interno, você pode não compreender, você pode não entender, pode medo se estabelecer na tua vida, queira a presença, busque a presença, saiba que a presença é suficiente na nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso, né? E finalmente, na tempestade, na provação, se apegue à palavra, à promessa. Na tempestade, no inesperado, se apegue à presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Mas também na tempestade, foque no propósito. Foque no propósito de Deus.
Em tempos de tempestade, muitas vezes, nós queremos discutir a causa da tormenta. Ou seja, o porquê estamos na tempestade. Quando eu leio a Bíblia, não é o porquê, mas é o para quê, Senhor? Para quê? Porque eu acredito, existem 3 tipos de tempestade. A tempestade que a gente colhe, ou seja, por consequência, por decisão. E aí eu acho muito interessante sobre tempestades que a gente colhe. O livro de Provérbios, capítulo 19, verso 3, diz assim. Estão comigo, pessoal? Provérbios 19, 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Em outras palavras, diz assim, é a insensatez do homem que o leva a situações difíceis, mas é contra o Senhor que ele fica. Em outras palavras, o homem faz suas besteiras e depois vai culpar Deus. Tem tempestades que a gente colhe por escolhas erradas. Situações que a gente colhe porque, ei, seja honesto, você decidiu, você escolheu, você optou. Não tem nada a ver contra Deus, que é Deus. Mas tem tempestades que a gente colhe, gente, que Deus está nos disciplinando. Tempestades enviadas. Eu podia citar várias histórias, mas, por exemplo, Jonas. A história de Jonas foi uma situação que Deus enviou para trazer o quê, gente? Uma correção para Jonas. Uma disciplina para a nossa vida. A Bíblia diz, Novo Testamento, que Deus disciplina o filho que ama. Tem coisas na nossa vida que Deus envia, que Deus quer tratar a nossa vida. Amém, gente? Então, tempestades que a gente colhe por escolhas, tempestades que aparecem na nossa vida, mas é Deus tratando a nossa vida, não é Deus castigando. Eu não acredito no Deus que castiga, eu acredito no Deus que disciplina. Mas outra tempestade que pode surgir é uma tempestade enfrentada, ou seja, não tem explicação, é inesperado. E é justamente nesse momento que a gente precisa entender Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. 28. O que é que diz lá, gente? Sabemos, né? Sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Noutra tradução, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são, não é, chamados segundo o seu propósito. Eu acredito que, quando a gente não entende, eu acredito nesse Deus que transforma a nossa tempestade em uma escola e nos ajuda a extrair dela preciosas lições. Preciosas lições. Agora é uma decisão nossa querer aprender, né, gente? É uma decisão nossa querer aprender. Todo mês eu escrevo para um jornal de grande circulação da nossa cidade. Eu me lembro que no meio da pandemia, no começo da pandemia, 2021, eu escrevi um artigo, e o artigo era o seguinte: será que aprendemos? Não, o artigo é assim: será que vamos aprender? E aí eu falei, né, que ao longo da história, a gente é muito ligado à data, a calendário, mas a gente, infelizmente, isso não é jogando praga, não é olhar negativo, é olhar realista. Não é? A gente não aprende com a história, porque decidimos não aprender. Ei, gente, na pandemia, o pessoal dizia assim: nós vamos amar mais família, é tão bom estar em família, é tão bom parar, é tão bom desacelerar.
Ai, que negócio legal. Passou a pandemia, está todo mundo na mesma loucura. Aprendemos coisa nenhuma. Agora, eu e você, a gente precisa aprender. Porque eu e você, a gente precisa sair daqui e dizer assim, cara, pelo amor de Deus, vai entrar nessa de novo? Pelo amor de Deus, vai fazer isso novamente? Pelo amor de Deus, você não está vendo não? A situação que você passou, tira uma lição. Eu acredito, meu irmão, eu acredito no Deus que tem o controle. Como é que Ele faz? Eu não sei. Eu, sinceramente, se fosse para escolher, eu vou escolher pela moleza. Eu vou escolher pela moleza. Eu não quero trabalho, eu não quero confusão, eu, Costa Neto, se eu fosse escolher, eu não vou escolher moleza. Se você gosta da tempestade, se você gosta da confusão, se você gosta da provação, leva tudo. Vai, carrega, vai, eu quero moleza. Deixa eu te falar uma coisa, eu não escolho. Mas brincadeira à parte, eu sei que você é desse jeito também. É impressionante quando a tempestade bate, quando o problema bate, quando a provação bate, a gente sai melhor, né, gente? A gente sai melhor, como eu tenho crescido na tempestade, por causa da promessa, por causa da presença, por causa do propósito. Eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está no controle. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente?